Porque Deus conhece os desígnios do nosso coração. Ele não é levado pelo aquilo que você fala. Ele não se impressiona pelo cântico que você cantou aqui. E nem ficou impressionado porque você levantou a mão e chorou. Deus olha o seu coração. A religião gosta de culpar o diabo por tudo. É o diabo, expulsa o diabo. Não, começa a expulsar o diabo que tem dentro de você. Mas ao ler a palavra eu aprendi que existe um Deus que um dia trará justiça sobre toda a terra. Meus amados irmãos, essa expressão coram Deo significa perante Deus. Foi uma expressão muito usada na época da Idade Média e depois na Reforma Protestante, 1517, quando houve a Reforma Protestante, depois, sempre usada pelos reformadores, porque essa expressão coram Deo, presença de Deus, quer nos ensinar algo que talvez a igreja esteja esquecendo, de que Deus está presente em todo lugar. Está presente quando nós estamos na nossa casa, está presente quando estamos trabalhando, na faculdade, na escola, está presente quando nós estamos usando o nosso computador, está presente quando nós estamos no nosso Facebook, quando nós estamos usando o celular. Deus está presente. Então não existe o ensino de que aqui Deus está e lá no futebol, quando você está brincando com seus amigos, na escola, assistindo TV, Deus não está. Então, vamos nos lembrar que Deus está em todo lugar, nós estamos na presença de Deus sempre. E seja o que nós formos fazer, seja trabalhando ou divertindo, Deus está presente, Deus está conosco. Amém? Então vamos nos lembrar sempre disso. Essa série de mensagens está baseada no livro do profeta Miqueias, no capítulo 2. E eu convido vocês para que nós leiamos o texto do livro do profeta Miqueias, que profetizou há 740 anos antes de Jesus Cristo. Parece que a gente vai estar lendo o jornal de hoje, mas não. Tem 740 anos antes de Cristo. O profeta Miqueias, ele falou em nome do Senhor, e ele disse assim: ai daqueles que, ainda no seu leito, imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam casas e se apossam deles. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados, a porção do meu povo Deus a tomou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Eles dizem: não profetizem. Não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agirá assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco, o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza, que traz destruição. Sim, destruição enorme.
Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó, certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Palavra do Senhor, capítulo 2 do profeta Miqueias. Pastor, mas o que significa isso? Bom, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para iluminar nosso coração e falar conosco, amém? Nós não estamos aqui por causa de uma religião, não estamos aqui por causa de um líder qualquer, nós não estamos aqui nem mesmo por causa dos nossos amigos que professarão a fé. Nós estamos aqui para adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. As músicas são maravilhosas, a comunhão com os irmãos, estamos felizes em receber os visitantes, mas nós temos um compromisso aqui de pregar a palavra de Deus como ela é, ainda que não te agrade, combinado? Então vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Curva a sua cabeça e fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, muitas coisas já aconteceram aqui, importantes e que nos deixaram felizes, mas nós queremos ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é que transforma a nossa vida. A voz do Senhor, como diz o Salmo 29, é poderosa. A voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor desnuda os bosques. A voz do Senhor é cheia de majestade. Então, Senhor, fala conosco, fale ao nosso coração, instrua-nos segundo a Tua palavra e liberta-nos, Senhor, para adorarmos o Teu nome, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o único Salvador. No nome dEle, para a glória dEle. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esse pastor conhecido, pastor presbiteriano que faleceu em 2017, ele escrevendo sobre a expressão coram deo, perante Deus, ele falou assim: viver coram deo é viver toda a vida na presença de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Na teologia reformada, nós entendemos, como outros irmãos, não é só na teologia reformada, todo aquele que lê a palavra de Deus entende que nós devemos viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus. Nós somos seres criados para adorar a Deus. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outra pessoa qualquer ou uma coisa qualquer. Você não ensinar seu filho a adorar a Deus, ele vai adorar o Neymar. Neymar? Tá, tudo bem. Tá jogando nada, né? Ele vai adorar o Neymar, ele vai adorar. Se você não aprender e não adorar a Deus, você vai adorar seu dinheiro, seu carro, sua bicicleta. Você vai adorar sua família, você vai adorar sua religião. Porque você é um ser que adora. E nós precisamos então aprender com a palavra que nós somos adoradores. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Esse é o nosso desafio. Somos chamados para adorar a Deus. E viver para a glória de Deus. O centro da nossa vida não somos nós, os nossos sonhos, as nossas necessidades. O centro da nossa vida é o Senhor. Vivemos para a sua glória. Esse é o ensino da palavra de Deus como ela é. É assim que você vive, nós vivemos para a glória de Deus. Quando o profeta Miqueias, irmãos, profetizou, em 740 aproximadamente, antes de Cristo, o profeta Miqueias, cujo nome é Como é, ou Quem é como o Senhor, significado do nome Miqueias. Quem é como o Senhor? O nome dele é uma pergunta. Quem é como o Senhor? E o profeta Miqueias, ele teve um pastorado longo. Ele profetizou na época de 3 reis de Judá. O rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. O rei Jotão foi muito interessante, porque o rei Jotão,
ele ficou também ajudando o pai dele, porque o pai dele, Acasias, quando subiu ao trono, ele tinha 16 anos, um adolescente, e ele ascendeu ao trono, e ele foi até um bom rei, mas mais no final do reinado dele, ele se ensoberbeceu. A Bíblia diz que ele ficou muito vaidoso e arrogante, o rei Acasias. Tão arrogante que lá naquela época tinha os 80 sacerdotes que ofereciam os cultos, responsáveis pela adoração. E aí o rei diz assim: ó, eu vou fazer isso aí, me dá um incensário aí, eu mesmo vou fazer isso. O sacerdote falou assim: rei, a sua função é outra, a posição de rei é uma, de sacerdote é outra. Deixa conosco. Não, me dá aí, eu sou o rei aqui, quem manda sou eu. E passou a mão no incensário e foi fazer o serviço sacerdotal, que ele não foi chamado para fazer aquilo. A Bíblia Sagrada conta que na testa dele começou assim a aparecer uma mancha, e o sacerdote falou assim: isso é lepra. A lepra naquela época era um sinal de maldição. E ele falou: e ele, a hora que ele viu, falou: o senhor está com lepra. Uma correção de Deus imediata na vida daquele homem que Deus amava e está corrigindo. E ele mesmo teve que se ausentar e ficou fora da cidade. E o seu filho Jotão assumiu o reinado. Jotão, filho de Acasias, foi um bom rei, mas não resolveu também, porque mesmo ele sendo um homem temente a Deus, o povo continuou prestando culto a outros deuses. Depois que morreu Jotão, veio o seu filho, um péssimo rei. Acás foi um péssimo rei. Ele foi tão ruim que ele sacrificou um filho dele a uma entidade. Ele foi tão terrível, o rei Acás, que ele fez alianças com o povo, construiu altares, e em cada esquina de Jerusalém ele construiu um altar a um Deus estranho. Ele fez toda a nação se desviar das coisas de Deus. Foi um péssimo rei, o Acasias. Numa viagem que ele fez a Damasco, ele viu lá um altar que era de um certo Deus. Ele então disse para ele: eu quero fazer um desse jeitinho. Quando ele voltou, ele mandou fazer exatamente um altar como ele viu lá em Damasco, feito pelos sírios. Então agora ele quis fazer também aquele altar. Removeu o altar que era dedicado a Deus e construiu um outro altar para oferecer a deuses estranhos a sua adoração. O rei Acás morreu, veio o rei Ezequias. E o rei Ezequias foi um bom rei, um rei temente a Deus. E ele então instruiu o povo. Quando ele assumiu o poder, ele disse: gente, vamos voltar para Deus. Nós estamos longe de Deus. E houve uma reforma religiosa na época do rei Ezequias. Mas não o suficiente também, porque nos lugares lá o povo continuava com seus altares, provocando a Deus, porque não tem nada que provoca a Deus mais do que a idolatria. A gente colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Quer saber o pecado que mais ofende a Deus? É o pecado da idolatria. Quando a gente coloca alguma coisa, alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, uma religião, alguma coisa, você coloca em primeiro lugar na sua vida, isso chama-se idolatria, e Deus odeia a idolatria, porque é uma rebeldia tremenda. E aí o profeta Miqueias, que viu tudo isso acontecer, se levantou em nome de Deus para trazer uma mensagem dura, mas necessária. Não só a mensagem dura, mas apontar a esperança para o povo. Porque o profeta Miqueias foi um profeta messiânico. Ele profetizou, foi contemporâneo de Isaías. A diferença é que Miqueias era um homem da roça, era um roceiro. Ele morava em Moresete, 37 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, uma zona rural. E Isaías era um homem urbano, de uma família mais nobre. Mas ambos, o profeta Isaías e o profeta Miqueias, foram contemporâneos e pregaram ao povo uma mensagem dura, mas uma mensagem de esperança. E é o que eu gostaria de fazer aqui também, porque nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. O tempo passou, nós estamos no século 21, e a mensagem daquele profeta ainda serve para nós hoje. Você está com o coração aberto para ouvir o que é que Deus tem? Então, em primeiro lugar, veja só, o profeta denuncia cobiça.
A cobiça, irmãos, é um pecado terrível, nasce no silêncio e cresce com o poder. Nós somos assim. Essa obra da carne, a cobiça, faz parte da nossa natureza. Desde pequenininho. Desde pequenininho a gente dá sinal desse pecado. Às vezes é uma criancinha, ela já vê o brinquedo da outra e diz: eu quero. Ô mãe, não é seu, mas é meu. Porque que é dele não é meu. Ô mãe, olha, um anjinho desse, a gente chama de anjinho. Olha que anjinho. Já desde pequeno. Vê, já quer, um desejo às vezes descontrolado em querer ter as coisas. E este pecado, irmãos, faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é totalmente corrompida. Se não for a graça de Deus em nós, irmãos, nós vamos surpreender conosco mesmo. A nossa tendência é terrível. Se algo não acontecer na nossa vida, irmãos, se nós vivermos no natural, no automático, nós vamos surpreender com as nossas próprias atitudes. Então o profeta se levanta e diz: olha, cuidado com a cobiça. Ai daqueles que ainda no leito, nem amanheceu, e eles já estão cogitando: como que eu vou fazer para possuir aquilo? Eu quero. E ele vai fazer tudo, ele vai tomar do pobre, ele vai oprimir, ele quer para ele. E hora que amanhece, ele já tem tudo arquitetado, ele vai pôr em prática aquilo, e o objetivo é possuir aquilo que não é dele, ou de certa forma, tomar o que não era dele. Isso é cobiça, um desejo descontrolado de possuir as coisas. E a Bíblia Sagrada nos alerta sobre isso. Tiago, já no Novo Testamento, um dos discípulos de Jesus, irmão de Jesus, ele escreveu a epístola dizendo: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Só que essa tentação silenciosa, esse mal silencioso, ele começa a crescer. A Bíblia Sagrada diz então que nós somos tentados pela própria cobiça, e quando esta nos atrai, isso vai evoluindo dentro de nós, vai gerar um pecado, esse pecado vai gerar morte espiritual. E tudo começou no silêncio do nosso coração. A Bíblia Sagrada, irmãos, diz que o Espírito Santo de Deus vai produzir em nós um fruto. O fruto do Espírito Santo é o único capaz de nos ajudar a domar essa obra da carne em nós, a cobiça. Muitas vezes nós culpamos o inimigo das nossas almas: o diabo. Não. Pior do que o diabo é esse mal que nós temos dentro de nós mesmos. A religião gosta de culpar o diabo por tudo. É o diabo, expulsa o diabo. Não, começa a expulsar o diabo que tem dentro de você. Essa tendência nossa. Aqui está dizendo que a cobiça, o pecado, ele só vira pecado depois que ele foi concebido. Primeiro começa a cobiça, um pecado silencioso, mas silencioso. Ele vai fazer com que de fato fique evidenciado esse mal dentro de nós. E esse pecado continua a tal ponto de fazer com que nós morramos espiritualmente. Mas tudo começou no silêncio. Então você está sendo exortado hoje pela palavra de Deus a olhar para o seu próprio coração e entender que a tentação começa dentro e não fora. Por isso que nós pregamos o Evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque o Evangelho da graça de Deus entrando no nosso coração, irmãos, vai contrapor a essas obras da carne. Caso contrário, não tem freio. Não tem freio. É o que a gente vê aí, ó. Cada dia as pessoas mais oprimidas, injustiça social. A pessoa faz um empréstimo, o que emprestou vai torcer para ele não pagar. Porque se ele não paga, ele tem como confiscar o que ficou penhorado. Cada dia mais as pessoas oprimidas. O profeta está falando de uma época
Até parece que está falando aqui do Brasil, do mundo em guerra. Meus amados irmãos, a cobiça começa no coração e é alimentada pela falsa segurança do poder. Esses homens agem como se Deus não existisse. Mas o Senhor conhece até os desejos do coração. No Salmo 139, 2 diz que Deus conhece, Ele sonda o coração. É Ele que está dizendo que o indivíduo lá no leito já está cobiçando e já está intentando o mal. Quem é que diz isso? Quem é poderoso assim para conhecer isso? O Senhor sabe. A Bíblia diz, irmãos, que Deus sabe os desígnios do nosso coração. O apóstolo Paulo diz que Deus vai julgar os vivos e os mortos. E Deus não erra no julgamento dele, nós erramos, porque nós julgamos por aquilo que estamos vendo. A pessoa faz alguma coisa, você diz, isso é feio. A pessoa faz uma coisa, você fala, isso é bonito. E muitas vezes nós achamos que porque fez uma coisa boa e bonita, a gente diz, olha, está vendo, é Deus. Às vezes não, você não conhece a motivação. A pessoa pode fazer uma coisa bonita e a motivação ser totalmente errada. Então como que Deus vai julgar isso? Se nós temos a capacidade de enganar. Você vai ao psicólogo, se você não falar a verdade para ele, ele não tem como te ajudar. Vai no psiquiatra, você tem que falar a verdade. Mas se você fizer um simulacro, ele vai te dar o remédio, porque você fez ele acreditar. E você vai levá-lo onde você quer. Nós somos capazes de enganar. Então como que Deus não erra? Porque Deus conhece os desígnios do nosso coração. Ele não é levado pelo aquilo que você fala. Ele não se impressiona pelo cântico que você cantou aqui. E nem ficou impressionado porque você levantou a mão e chorou. Deus olha o seu coração para ver se tem sentido as suas mãos erguidas, os seus olhos lacrimejando. Ele vai olhar o seu coração. Deus, ele sonda os nossos corações. O salmista diz, Deus sonda o coração. A palavra nem chegou na sua boca e ele já conhece tudo. Nós estamos diante de um Deus que a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Deus vê tudo. Não tem como ele se enganar. Ele não tosqueneja, ele não cochila. Ele não se engana. Esse é o problema do ser humano. Vai ter que enfrentar um Deus que não se engana. Coram Deo, irmãos, é viver diante de Deus. Implica em sujeitar até os pensamentos à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que o Senhor nos chama a fazer e submeter os nossos pensamentos à submissão de Cristo. O que temos desejado então, irmãos, no segredo da nossa alma, as nossas ambições, isso glorifica a Deus? A cobiça então, irmãos, nasce do coração. Esse conhecido comentarista bíblico que também faleceu mais recentemente, em 2019, ele disse, Miqueias fala sobre o pecado da cobiça. De acordo com Colossenses 3:5, a cobiça é idolatria. Jesus advertiu, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele usa um pouco de ironia ao relacionar cada mensagem com o nome de uma cidade. Então o profeta Miqueias fala sobre Bet-Leafra, significa pó. Ele fala sobre Safir, que significa beleza. Fala sobre Zanã, que significa sair. E o povo está cheio de medo. Como nós vamos sair desse lugar? Miqueias sabia que o povo não queria uma pregação honesta, preferia seus falsos profetas bêbados, que viviam de modo tão perverso quanto o do povo. Por isso que quando Miqueias começou a pregar, o povo diz, não profetize, não fala isso, fala coisa boa. A gente gosta de ouvir coisa boa. A gente gosta de ouvir que Deus vai curar nossas doenças, vai fazer a gente ficar rico. É isso que a gente gosta de ouvir. Profetiza isso.
E Miqueias falou, não, eu vou profetizar o que Deus mandou. E irmãos, nós não podemos mudar o discurso da palavra de Deus. Eu sei que você tem as suas necessidades, eu tenho as minhas, mas elas não estão aqui em primeiro lugar. Em primeiro lugar é um povo que adora a Deus, independente do que estamos passando. Não condicione o amor de Deus à solução dos seus problemas, porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, para nos tratar, Ele vai nos levar à frustração. É assim que Ele trabalha, para nos tirar da arrogância, da religiosidade falsa. É melhor, irmãos, nós ouvirmos uma palavra dura, mas verdadeira, do que uma palavra boa, mas mentirosa, que coloca em primeiro lugar outra coisa qualquer, senão o Senhor Jesus. Faz isso, porque a hora que você enfrentar uma luta, talvez você vai ficar chateado com Deus e vai dizer, mas eu fiz tudo que o profeta mandou, não deu certo. Você tinha que ter ouvido a palavra de Deus. Por isso eu quis ouvir um profeta que dizia para você, olha, vai ser assim, vai ser assim. Você quer ouvir? Chama o profeta, ele vai te fazer ouvir o que você gostaria de ouvir. Era na época do Miqueias. E talvez você tenha que passar uma luta e vai se decepcionar com Deus. A pergunta é, quando você passa essa luta, você continua sendo um adorador? Ou você vinculou Deus às suas necessidades? E se elas não vierem conforme você planejou? Você está achando que Deus é o gênio da lâmpada? É o Papai Noel? Você está enganado. Existe um Deus todo-poderoso, soberano e juiz, que julga, que avalia até o que nós estamos pensando, o que nós estamos planejando. Por isso, coram del, entenda que você está na presença de Deus, sempre, aqui, ali e acolá. Eu espero que você creia nisso. Em segundo lugar, irmãos, o desprezo pela palavra. Desprezar a palavra de Deus é rebelião. É isso que o profeta condenou do povo. Disse, gente, vocês estão desprezando a palavra de Deus. Quando vocês falam, não profetizem tais coisas. Essa desgraça aí não vai acontecer, não. A mesma coisa aconteceu com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele ficou dizendo para o povo, gente, vamos nos arrepender, vamos abandonar essa idolatria. Tira essas coisas em primeiro lugar, coloque o Senhor. Deus vai trazer juízo sobre nós. Virá um exército do norte, como todos os outros profetas, só que com uma diferença. Jeremias pregou e viu acontecer. Porque geralmente o profeta prega e morre, e depois vem outro no lugar, começa a pregar também e morre. E ele morre frustrado. Todo profeta fica frustrado. Geralmente a frustração é a identidade do profeta, porque ele prega o juízo de Deus e não vê o juízo de Deus acontecer. Às vezes as coisas acontecem anos e anos, ele já está sepultado há muito tempo. E ele precisa de coragem para pregar, mesmo sabendo que talvez ele não vá ver a palavra de Deus se cumprir. Mas o profeta Jeremias é diferente. Quando ele estava pregando, o seu país foi invadido. O Nabucodonosor invadiu, destruiu o templo, queimou, levou os objetos de adoração do povo e levou o povo para o cativeiro. E Jeremias viu o que ele pregou. Mas quando ele pregava, o pessoal dizia assim, não fica falando isso, Jeremias. Está tudo bem, você fica pregando essas coisas, isso não vai acontecer. E ele dizia, vai acontecer, porque Deus falou. Meus amados irmãos, assim foi na época do dilúvio. Noé pregava, o povo dizia, esse cara está doido, a vida toda construindo aquele barcão, os meninos na escola. Seu pai é doido. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está fazendo um barco. Por quê? Vai encher d'água. Como assim encher d'água? Você nunca viu o buraco que tem lá perto da sua casa? Tem um abismo lá no final da rua, rapaz. Como é que aquilo lá vai encher d'água? Ele falou, não sei, mas Deus, papai disse que vai. Seu pai é doido.
E Noé pregava. A Bíblia o chama de pregador da justiça. E ele dizia que ia inundar tudo aquilo. Imagina essa mensagem. Como é que vai encher aquele abismo de água, gente? E pior, os meninos chegavam, não dava para jogar bola, tinha que ajudar o papai a construir aquele negócio. Mas um dia, irmãos, a água caiu. O Senhor Jesus disse: assim como nos dias de Noé, compravam-se, vendiam-se, davam-se em casamento, a coisa estava acontecendo normalmente. De repente, Deus cumpriu a sua palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez para alguns eu possa parecer um louco, mas Deus trará juízo sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Um dia você vai comparecer diante de Deus. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz: esse pastor está louco, deve ser a idade dele. Não, rapaz, eu estou moção. Estou no meu juízo perfeito. Mas ao ler a palavra, eu aprendi que existe um Deus que um dia trará justiça sobre toda a terra. E eu creio nisso. E Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que ele entrou na arca. Então não despreze a palavra de Deus. Não negue a soberania de Deus. Rejeição da palavra. Não rejeite aquilo que você está escutando. Você tem direito de avaliar para ver se é isso mesmo. Mas não rejeita. Se você vê que é a palavra de Deus, receba isso no seu coração. Rejeição da escuta, fecham os ouvidos à palavra de Deus. Desprezo pela palavra, tratam as escrituras com indiferença. Você já deve ter ouvido isso. Papel aceita tudo. Eles precisam renovar isso, porque de papel não existe mais. Agora precisam criar outra coisa. Porque, como é que faz? A Bíblia agora está no celular, está no tablet. Né? Mas eles falavam, o papel aceita tudo. Rejeitam a palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, eu não gostaria de terminar essa mensagem de forma negativa. Eu terminaria se o texto terminasse. Mas como a palavra de Deus, o profeta Miqueias, não termina o texto de forma negativa, eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer igualzinho ele fez. Porque, sabe, nós estamos diante de um Deus tão amoroso, misericordioso. Um Deus que nos repreende porque nos ama. Quando Deus deixa a gente assim de forma desconfortável, não é porque Ele não nos ama, Ele nos ama. Assim como o pai disciplina um filho, Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Deus quer que nós vivamos felizes. E Deus sabe que se nós vivermos segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, vai dar ruim. Então Ele nos orienta na sua palavra, assim como você, pai, orienta seu filho. Porque você tem o melhor para o seu filho, você crê que se ele te ouvir, ele andará em caminhos melhores do que talvez você trilhou. Então Deus é um Deus de amor, e enche o nosso coração de esperança. O profeta, em meio àquela palavra tão dura, ele disse: subirá diante deles o que abre caminho. Ele era um profeta messiânico, ele está falando de Jesus Cristo. Há 740 anos antes de Cristo, ele está dizendo que viria alguém, um rei, o Senhor dos senhores, que viria à frente, abriria caminhos, e nós entraríamos e sairíamos, e acharíamos pastagem. O Senhor Jesus vai repetir isso depois. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas entrarão, sairão e acharão pastagem.
Eu sou a porta das ovelhas, ele completou. Ele usou algumas metáforas para a gente entender. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Ele é o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que não é pastor, quando vem um lobo, ele foge, porque ele não é pastor. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez. Por isso nós o adoramos. Ele abriu o caminho. A Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho. Agora nós temos acesso à presença de Deus, por causa dele, por causa dele. A liderança é divina, o Rei dos Reis conduz-nos pessoalmente. Conhecimento do caminho, ele conhece a rota. Quando estamos perdidos, por ele diz, eu sou o caminho. Ele nos dá proteção, ele enfrenta o perigo por nós. Ele é o bom pastor. Vamos terminar lendo o que está lá no Evangelho de João. Veja, meus irmãos, é verdade. Há um pecado silencioso do nosso coração, a cobiça. Nos afasta de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para combater essas obras da carne dentro de nós. Há o perigo de desprezar a palavra de Deus, também é verdade. Mas a esperança para nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o que diz o apóstolo João, falando sobre o Senhor Jesus. Leiamos em uma só voz. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. A pergunta, irmãos, é: você é ovelha desse bom pastor? É isso que você precisa responder. Talvez você ache que eu estou falando de religião. Você diz, eu sou isso. Não. Você não entendeu. Quem deu a vida para salvar você foi o Senhor Jesus. É uma alegria a gente estar juntos e louvando a Deus. Mas não pense você que isso é suficiente. Uma religião, uma comunidade, uma família da fé. Veja que ele vai chamar essas ovelhas, e a palavra diz aqui, olha, pelo nome. Pelo nome. Isso é assustador. Pelo nome. Ele conhece você pessoalmente. Por isso ele tem toda a autoridade. Ele sabe quem é você. Os seus pais nem sabiam que estavam grávidos. E Deus já conhecia você. Quando você era um óvulo fecundado apenas, diz a Bíblia Sagrada, ele já conhecia você. Nós estamos diante de um Deus soberano, irmãos. E o profeta diz, cale-se diante dele toda a terra. Sabe a melhor atitude que nós temos para fazer? Encher o nosso coração do temor do Senhor. Entender Corandel, onde quer que nós estivermos, nós estamos na presença de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero que você olhe para o seu próprio coração e responda para você mesmo. Se você está vivendo Corandel. Se no relacionamento conjugal é Corandel. Se no trabalho é Corandel. Se no seu namoro é Corandel. Se no seu trabalho é Corandel. Se na faculdade é Corandel. Senhor, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui.
E nós pedimos que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.